Olá, meus amigos, tudo bem? Bom dia para você, boa tarde, boa noite. Depende aí do momento que você está ouvindo ou assistindo ou estudando essa lição, né? Mas hoje nós vamos falar de um assunto importante, assim como os outros, né? Hoje nós vamos falar sobre Jesus e a vida eterna. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a vida eterna, a importância dela na nossa vida e qual deve ser o nosso papel a desempenhar nesse processo salvífico de Deus para com a nossa vida, tá bom? Então, feche os seus olhos, eu queria convidar você a orar comigo nesse momento, tá bom? Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por ter nos dado o privilégio de chegar aqui na 8ª lição do nosso estudo. Pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, fale ao nosso coração através da Tua Palavra. É o que nós pedimos em nome dele, Senhor. Amém. Muito bem, eu convido você nesse momento, pegue aí a sua Bíblia que está aí na sua casa. Se você não tiver a Bíblia, possivelmente você tem um aparelho aí, um celular. Você pode baixar a Bíblia aí no seu celular, ou talvez pegue aí a Bíblia com alguém aí na sua casa emprestado. Se você não tem nenhum desses métodos aí, você pode providenciar uma Bíblia para você, tá bom? Para que você consiga acompanhar os versículos que a gente vai estar citando. E é importante que você leia, porque uma grande educadora cristã norte-americana, ela menciona em seus livros que nós somos salvos pela contemplação que fazemos também da Palavra de Deus. A nossa vida vai sendo transformada quando contemplamos as letras da Palavra de Deus. E é por isso que nós não podemos deixar de ler e nem de estudar a Bíblia, tá bom? Então vamos aqui para a nossa primeira pergunta. A primeira pergunta é o seguinte: quem criou o homem? E aí? Quem você julga que foi o criador do ser humano? Será que foi a evolução, como alguns acham que foi? Será que foi o Big Bang? Se foi a evolução, o homem precisaria estar evoluindo até o dia de hoje, e a gente não vê ninguém se evoluindo aí até o dia de hoje. Se fosse o Big Bang, deveria estar acontecendo explosões para dessa acontecer uma criação. Então são teorias muito perigosas para dedicarmos a nossa fé. Mas quando a gente volta para a Bíblia e faz essa pergunta, a Bíblia tem a resposta. Quem criou o homem? E aí? Vamos ver na Bíblia quem criou o homem? Abra aí comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e a gente vai ler o versículo 27, tá bom? Gênesis capítulo 1, versículo 27. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia, enquanto você abre comigo, eu vou lendo e você vai me acompanhando, tá bom? Diz o seguinte: assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha só que interessante. Então, quem criou o homem não foi o acaso, não foi o Big Bang, não foi a evolução, e não foi qualquer outra criatura que existe na face da terra ou teoria, mas quem criou o ser humano foi Deus. O versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis é bem claro dizer, e lá há uma repetição do verbo que no hebraico seria bará. Esse verbo bará, ele é designado somente para a pessoa de Deus, no ato de criar as coisas, no ato poderoso de fazer com que as coisas surgissem, né? Então Deus é o criador do ser humano. Foi Deus quem criou a sua vida. A sua vida pertence a Deus e não a si mesmo. E no entanto, não podemos fazer da nossa vida o que quisermos ou o que a gente bem achar melhor. Não, pelo contrário. Se a vida que você tem foi Deus quem criou e deu a você de presente para você ser um mordomo, administrador dela, isso significa que você deve a sua vida a Deus. E é por esse motivo que nós precisamos ter um coração grato a Deus, porque Ele foi quem nos deu a vida. E ela deve ser vivida ao lado de Deus. Assim como um peixe fora d'água, ele não vive, ele morre. Da mesma forma, o ser humano
distante de Deus, ele acaba perecendo, porque foi Deus quem criou o ser humano. Tá bom? Pense nisso hoje. Vamos aqui para a nossa segunda pergunta. Como o ser humano, na realidade, como o Senhor deu vida ao ser humano? E aí, nós sabemos que Deus é o criador do ser humano, que Ele é quem criou o ser humano. Ele criou tanto o homem quanto a mulher. Mas como é que Deus fez isso? O que Ele usou para fazer essa criação? O que estava em jogo ali, além da vontade de Deus de criar o ser humano? Então, nós vamos voltar lá em Gênesis, capítulo 2, dessa vez, versículo 7, tá bom? Vamos lá, Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E mais uma vez eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo aí, tá bom? Gênesis 2, versículo 7, diz o seguinte: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha só, duas coisas aqui importantes. Deus, ele formou o homem com um sopro de vida que ele soprou nas narinas do ser humano, que é o ar que você respira hoje. E Deus também, ele criou o ser humano do pó da terra, do barro da terra. Ao formar aquele boneco com barro, que ali no caso tinha sido Adão, e nós também somos dessa matéria, ele soprou no nariz, nas narinas de Adão, esse ar, e aí o homem passou a ser um ser vivente, passou a ser uma pessoa. Algumas pessoas confundem essa questão, dizendo que o ser humano ele tem uma alma, ao invés de ser uma alma. Na realidade, Gênesis 2,7 menciona que o ser humano passou a ser uma alma vivente. E a palavra alma no hebraico significa nefesh. E nefesh tem a ver com um grupo de pessoas ou com uma pessoa no particular. E não tem a ver com alma vagando, saindo do corpo, indo para lugar intermediário, nada disso. Então, quando Deus criou o ser humano, o homem passou a ser uma alma vivente, ou seja, o homem passou a ser uma pessoa, um ser humano. E quando a pessoa morre, ela vai diretamente para o pó da terra e fica ali aguardando a volta de Jesus para a vida eterna ou para a morte eterna, né? Nada de ficar visitando parente quando morreu. A Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que quando Deus criou o ser humano, ele se tornou um ser vivente, uma pessoa, e não uma alma vivendo independente do corpo, tá bom? Então, respondendo essa segunda pergunta, como o Senhor deu vida ao ser humano? Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e aí o ser humano passou a ter uma vida. Interessante, né? Vamos aqui para a pergunta 3. O que é a morte? E aí? Como é que você responderia essa pergunta? O que é a morte? Né? E nós sabemos que por mais que milhões de pessoas hoje estão morrendo, mesmo assim não é acostumável. O ser humano não se acostumou com a morte. E de fato não é algo que a gente precisa se acostumar. Porque isso traz dor, traz choro, traz pranto, traz angústia, né? Traz medo. Então, a morte é uma intrusa na vida do ser humano. Devido ao pecado, ela veio como um resultado do pecado. Mas o que a Bíblia fala sobre a morte, né? O que é a morte? Para responder essa pergunta, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, tá bom? Eu vou abrir aqui no livro de Eclesiastes, no último capítulo, capítulo 12, e a gente vai ler aí o versículo 7, tá bom? Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, diz o seguinte: E o pó volta à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha só, então
o que é a morte, né? A morte seria mais ou menos o seguinte: a separação entre o pó da terra e o fôlego de vida, estado de total inconsciência. Então, o que é a morte? Conceituando biblicamente a morte, seria o afastamento do pó da terra, que é o corpo do ser humano, com o fôlego de vida. Ou seja, o fôlego de vida é o ar que eu e você respiramos. Quando o fôlego de vida ele sai de nós, é o momento que a gente morre. Esse fôlego de vida, o fôlego de vida, não tem nada a ver com alma ou com o espírito. Na realidade, a Bíblia fala, quando a Bíblia se refere a espírito, em algumas ocasiões está se referindo ao Espírito Santo. Em outras ocasiões, ela está falando sobre o fôlego de vida que nós temos. Por exemplo, quando Jesus, lá em Mateus 26, lá diz que ele, entregando-lhe o Espírito, ou seja, ele deixou que o seu ar saísse das suas narinas e esse ar voltou para Deus. Assim como o meu ar, o seu ar, quando nós morremos, ele volta diretamente para Deus. E o que resta? Resta o corpo do ser humano, que é enterrado. E esse corpo, ele é deteriorizado pela terra. A terra faz com que o nosso corpo, a nossa matéria, os nossos tecidos do nosso corpo, ele volte agora a ser consumido pela terra. Ou seja, ele vira terra, ele vira pó da terra. Isso é a morte. Então, a morte, a Bíblia apresenta a morte nesse sentido, como um sono profundo, um sono inconsciente, onde a pessoa não poderá visitar alguém ou ir na casa de alguém depois que morreu. Por quê? Porque não resta mais nada da pessoa ali. Tá bom? Deu para entender? Ok. Então, nesse sentido que a Bíblia se refere à morte, né? Eu vou repetir para você a pergunta. É a separação entre o pó da terra, que foi o que a gente falou, e o fôlego de vida. E aí, resumindo, estado de total inconsciência. Se é total inconsciência, isso significa dizer que o ser humano, depois que morre, ele não fala, ele não visita ninguém. E o que passar disso, algumas pessoas falam que vê fulano, vê ciclano, vê beltrano, e etc e tal, mas nada disso, né? Isso pode ser também, caso isso aconteça, pode ser uma manifestação, uma personificação satânica. Devemos ter cuidado com esse engano aí da alma imortal. Não tem alma imortal. Ou seja, o ser humano é pecador e, portanto, ele morre, né, por conta do pecado. Agora, vamos aqui para mais uma outra pergunta importante. Qual era o plano de Deus para o ser humano, né? Qual que era o plano de Deus para o ser humano? Uma coisa fica clara: o plano de Deus para o ser humano não era a morte, não era sofrer as consequências do pecado. Isso veio como intruso por meio do inimigo chamado Satanás. Mas qual era o plano real de Deus para a vida do ser humano? Então eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, tá bom? Vamos lá? Eu vou abrir aqui também a minha Bíblia, ela está aqui nas minhas mãos. Eu espero que a sua também esteja, tá bom? Porque aí a gente vai abrir juntos, vai conferir na Bíblia juntos essa resposta, tá ok? Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Olha só, diz o seguinte: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode e nem deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Você entendeu? Então, o plano real de Deus para o ser humano não era a morte, não era as consequências do pecado. Pelo contrário, era a vida eterna. Vou repetir para você. O plano de Deus para o ser humano era que o mesmo vivesse eternamente. E como é que isso ia acontecer? Se Adão e Eva não tivessem comido do fruto proibido que Deus falou, que estava lá no meio do jardim, eles poderiam continuar comendo da árvore da vida e assim iam viver como os anjos eternamente ao lado do nosso eterno Deus.
Devido ao pecado, devido à desobediência, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, perderam o privilégio de viver eternamente. E ali, isso passou para nós. Nós abraçamos também o pecado que veio lá no Jardim do Éden, ali através da desobediência de Adão e Eva. E aí o que acontece? Nós também morremos como uma consequência terrível, como a Bíblia fala em Romanos 6:23, né? Como o salário do pecado. Mas o plano de Deus, meu querido amigo, não era a morte e não é a morte para o ser humano. Deus deseja nos dar vida eterna. Como diz João 10, verso 10, vida em abundância, uma vida plena, como dizem outras versões da Bíblia. Então, não é da vontade de Deus que você pereça em pecado, que você sofra as consequências do pecado. Na realidade, isso causa tristeza no Senhor, quando nós temos que passar por momentos difíceis, porque escolhemos passar por esses momentos como um resultado dos pecados que viemos cometendo. Mas Deus, Ele deseja e Ele está trabalhando nisso, para nos conceder a vida eterna, para nos dar as boas-vindas no céu. Então, o desejo de Deus para você hoje e para mim e para cada pessoa hoje na face da terra é nos preparar para a vida eterna, nos preparar para a volta de Jesus, porque Deus deseja estabelecer o seu reino de glória e nos dá o privilégio de receber as boas-vindas na eternidade. Ele quer colocar novamente a eternidade em nosso coração. Ele quer fazer valer o plano que Ele tinha anteriormente, antes do pecado, que era de nos ajudar a viver eternamente. Então colabore com as escolhas, com os projetos e com os planos que Deus tem para com a sua vida, criatura. E assim estaremos com o Senhor na eternidade. Não é maravilhoso? Vamos continuar aqui. Vamos para mais uma outra pergunta. O que os mortos sabem? E aí? As pessoas que morreram, aquelas que estão lá na sepultura, algumas estão enterradas por aí, sem ser no cemitério, algumas na beira da estrada, outras no fundo de uma casa e etc. Então, o que os mortos sabem? Será que eles têm consciência de alguma coisa? Será que os mortos podem falar com os que estão sobre a face da terra, falar com os vivos? Podem ou não? Alguns têm várias teorias a respeito disso, mas hoje nós vamos consultar a Bíblia. Nós vamos consultar a Bíblia Sagrada para saber o que os mortos sabem, tá bom? Então, por favor, abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9 e nós vamos ler 3 versículos, o versículo 5, verso 6 e verso 10, tá bom? Eclesiastes capítulo 9, versículos 5, 6 e 10, tá bom? Eu vou começar com o versículo 5. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber. Olha só, eu vou repetir para você. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Você não pode deixar de ler esse texto, hein? Abra comigo aí. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, verso 6 agora, amor, ódio e inveja, para eles já não existem. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Olha só o verso 10. Tudo o que vier à mão para fazer, façam conforme as suas obras, as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, em resposta à nossa pergunta, o que os mortos sabem? A resposta seria o seguinte: não sabem de nada. A pessoa que morreu, ela está completamente inconsciente. Ela está lá enterrada na sepultura. A pessoa que morreu, ela não pode de maneira alguma se comunicar com os vivos ou com os seus parentes que estão vivos.
e nem com aqueles parentes que, assim como eles, estão mortos também. Mortos não se comunicam com mortos, porque estão inconscientes. Você entendeu? Então, olha só que interessante. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, isso eu estou falando de João capítulo 11, Jesus falou para os seus discípulos: vamos, eu preciso ajudar Lázaro. E aí Jesus falou assim: Lázaro dormiu, vamos lá para acordá-lo, vamos lá para ajudá-lo. E os discípulos não tinham entendido isso. Aí Jesus falou assim, claramente: Lázaro morreu. Ou seja, Jesus compara a morte como o sono. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 13 em diante, ele também menciona que a morte é comparada a um sono, e um sono profundo, inconsciente, que só Jesus, quando voltar, terá poder para ressuscitar a pessoa, ou na primeira ressurreição, ou na segunda. Então, o que os mortos sabem quando morrem? Quando uma pessoa morre, o que ela faz? Nada. Ela está inconsciente. Ela está inconsciente. É esse o ponto de vista bíblico. Quando uma pessoa morre, ela fica na sepultura totalmente inconsciente. Ela só vai voltar à vida para viver no céu ou não quando Jesus retornar. Jesus ainda não retornou, ele vai voltar, mas ele ainda não voltou. Então significa que ninguém que está aqui sobre a terra vivo pode se comunicar com aqueles que morreu. E aí você deve estar se perguntando: mas Adriel, o que a gente vai dizer daquelas pessoas que falam que viu fulano, que viu Beltrano, que viu a família, que viu a filha que faleceu, que viu o pai, o avô e etc e tal? Isso são teorias humanistas, são teorias que podemos também trazer o nome de teorias satânicas. Satanás se aproveita disso. Ele se aproveita dessa teoria totalmente herética para enganar as pessoas que hoje estão sobre a terra. Mas, para você que está estudando a Bíblia, meus parabéns, porque você não corre mais o risco de ser enganado ou enganada por Satanás nessa teoria da imortalidade da alma, tá bom? Então vamos aqui para mais uma pergunta. Qual foi a mentira da serpente? Lembra? A serpente lá em Apocalipse se refere ao próprio Satanás que se rebelou no céu. Então qual foi a mentira de Satanás? Como essa mentira se repete até hoje? Eu queria abrir a sua Bíblia comigo. Abre aí, Gênesis capítulo 3, e a gente vai ler o versículo 4, tá bom? Gênesis capítulo 3, versículo 4. Não deixe de abrir a sua Bíblia. Abra aí para a gente estar confirmando aqui alguns textos importantes. Gênesis 3, versículo 4, diz o seguinte: Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão. Olha só, Deus havia falado para Adão e Eva: se vocês comerem do fruto dessa árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Aí vem Satanás e fala assim: não, vocês não vão morrer. Percebe? Então, essa teoria de que o homem, após a morte, ainda tem consciência, ainda pode visitar ou falar com alguém, é uma teoria totalmente satânica. E esse erro da imortalidade da alma vem se repetindo, se perpetuando sobre a terra como um vírus sem controle. Mas aqueles que se dedicam em estudar a Bíblia, esses são bem-aventurados. Por quê? Porque eles não caem nesse engano da imortalidade da alma, tá bom? Então é certo que vocês não morrerão, disse a serpente. A mesma mentira é propagada pelos conceitos de imortalidade da alma e encarnação. Então toma cuidado para que você não caia nesse erro perigoso, satânico, tá bom? A Bíblia diz que quando uma pessoa morre, ela fica ali no pó da terra. O corpo dela se dissolve em terra, porque foi dessa matéria terra, pó da terra, que o ser humano foi criado.
O fôlego de vida, quando morremos, o fôlego de vida volta para Deus, o ar que nós respiramos volta para Deus e o nosso corpo fica enterrado. E mesmo que não for enterrado, ele se dissolve em pó, nos nossos tecidos, ele vira terra de novo. Somente isso que acontece. Nada de alma em purgatório, em lugar intermediário, nada disso. A pessoa, quando morre, ela fica totalmente inconsciente na sepultura. A única coisa que vai para o céu é o ar que respiramos, tá bom? Só isso. Vamos continuar aqui então as nossas perguntas de hoje. O que é alma e o que acontece com ela quando a pessoa morre, né? Então, quando a Bíblia fala de alma, o que ela está se referindo? Quando a Bíblia fala assim, por exemplo, a gente leu Gênesis 2, verso 7, e em algumas outras versões, pelo menos aquela versão Almeida Revista e Atualizada, lá diz que o homem passou a ser uma alma vivente. Em outras versões fala que o homem passou a ser um ser vivente. Mas o que é alma na Bíblia? Quando a Bíblia usa a palavra alma, ela está se referindo ao quê? Eu queria que você abrisse comigo em um texto muito importante, que é Ezequiel capítulo 18, versículo 4 e verso 20, tá bom? Ezequiel capítulo 18, versículo 4 e verso 20, tá bom? Você pode abrir a sua Bíblia comigo para a gente ler juntos, viu? Olha o que diz aqui o versículo 4 de Ezequiel capítulo 20. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Olha o verso 20. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre eles. Então, nessa versão Almeida Atualizada, já traduz a palavra alma por pessoa. Por que isso? Porque quando a Bíblia fala de alma, ela está se referindo a uma pessoa normal, um ser vivente, e não uma alma que está agora independente do corpo, e portanto quando a pessoa morre ela vai para o céu, ela vai para o lugar intermediário. Não. Quando a Bíblia fala da alma, é o mesmo que ser vivente. Com a morte ela deixará de existir. Entendeu? A palavra alma, como eu falei para vocês no hebraico, é a palavrinha nefesh, que significa ser vivente ou pessoa, tá bom? Então, na maioria dos casos, quando você encontrar a palavra alma pela Bíblia, a alma de fulano, a alma de ciclano, está se referindo à própria pessoa, tá bom? Por exemplo, talvez aí na sua casa tem 5 pessoas ou 3 pessoas. Tem casas que tem mais do que isso. Lá em casa, por exemplo, na casa dos meus pais, há 6 pessoas. Eu poderia dizer assim, lá em casa tem 6 almas. Estaria correto eu afirmar isso? Estaria correto. Quando eu estou falando 6 almas, eu estou me referindo que lá em casa tem 6 pessoas. Entendeu? E assim vice-versa. Então, quando a Bíblia fala de alma, ela está se referindo ao ser vivente ou uma pessoa mesmo, e não um espírito que sai vagando por aí, etc. Você entendeu? Muito bem. Vamos aqui para a nossa penúltima pergunta desse estudo maravilhoso. O estudo é o seguinte: devemos consultar os mortos? E aí, pessoal? Essa é algo assim complexo, sabe? Por quê? Porque hoje você tem muitas teorias, você tem muitos ensinamentos, até mesmo de ministros da palavra de Deus, que prega que nós podemos consultar os mortos. Mas a Bíblia não diz assim. Na realidade, a Bíblia diz que nós, de maneira nenhuma, podemos consultar os mortos. Não podemos consultar os mortos de maneira nenhuma. Tá bom? Por quê? Porque consultar os mortos não é algo bíblico.
E quem o faz assim está entrando em terreno perigoso, em terreno satânico. Isso tem parte com Satanás e não com Deus. Então vamos aqui abrir a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 11, para você ver o que a Bíblia diz a respeito dessa questão de consultar os mortos. Olha só, se aquele que morreu não tem consciência nenhuma, como é que podemos consultar se não tem consciência? Entendeu? Então, Deuteronômio capítulo 18, e aí a gente vai ler os versículos 10 e 11, ok? Eu vou começar aqui, diz o seguinte: que não existe entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador ou prognosticador, né? Agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Então, hoje em dia nós temos muita questão do espiritismo e outras linhas espíritas que existem por aí. Não só a questão da linhagem espírita, mas tem vários outros métodos que as pessoas fazem que não é o correto, de consultar os mortos. Aí elas julgam que viu a voz, que viu a cor da pele, a cor dos olhos é idêntico. Meus queridos, não caia nesse engano. Consultar os mortos não é algo bíblico, porque a Bíblia diz que quando uma pessoa morre, ela fica no sono profundo. O corpo dela se dissolve em terra novamente e o fôlego de vida volta para Deus. Só isso. Só isso. E por esse motivo, Deus diz em sua palavra que nós não podemos consultar os mortos uma vez que eles não têm consciência alguma, não pode falar mais nada. Quando as pessoas julgam que está vindo fulano, ciclano, ou que pagam quantias em dinheiro para ter uma consulta em uma sessão espírita, essas pessoas elas estão tendo ali em sua frente uma manifestação satânica e nem está sabendo, sendo enganadas pelo inimigo. E nós não podemos correr esse risco, tá bom? Então, vamos aqui agora para a nossa última pergunta desse estudo bíblico. E a última pergunta, já levando em consideração que nós estamos falando sobre a morte, como é que foi a morte no início, quem criou, e nós vimos que foi Deus quem criou. Nós sabemos que hoje existe a morte porque o ser humano é pecador, porque o pecado está em nós e o salário dele é a morte. Mas a última pergunta diz o seguinte: quando Jesus vai restaurar para nós a vida eterna? E aí? Quando é que Jesus vai nos conceder a vida eterna? Quando é que nós vamos deixar de morrer, deixar de sofrer, deixar de chorar, deixar de prantear por conta das consequências da morte? Quando é que nós vamos receber as boas-vindas da vida eterna e viver eternamente com o nosso Deus? Quando é que isso vai acontecer? Para essa pergunta, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Primeira Carta de Paulo aos Coríntios. Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 21 a 23. Vamos abrir lá juntos? Vamos lá. Vamos abrir aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 21 ao 23, tá bom? Eu vou pegar aqui para a gente ler juntos. Olha só o que diz. Vamos começar a partir do verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, na sua volta. Então, meu querido amigo e minha querida amiga,
Agora nós sabemos que Jesus deseja dar a vida eterna para os seus filhinhos. E isso vai acontecer quando Ele voltar, quando Ele raiar pelas nuvens do céu. E vai ser um momento maravilhoso, onde Jesus vai tirar de nós essa natureza pecaminosa e nos colocar de novo a vida eterna em nosso coração, em nosso ser. E assim viveremos na eternidade com Cristo, sem se preocupar com as coisas terríveis nas quais nos preocupamos aqui nesse mundo. E eu pergunto para você, você também não quer fazer parte daquele grupo de pessoas que estarão preparadas para a volta de Jesus, para receber as boas-vindas no céu e assim viver a eternidade com Ele? Você não deseja? Eu acredito que você deseja também. E é você que Deus deseja abraçar no céu. É você que Deus deseja dar as boas-vindas e colocar em você, mais uma vez, a oportunidade de vida eterna. E o convite dele para você hoje é esse. Entrega e continue entregando o seu coração nas mãos do Salvador. Continue estudando a Bíblia e se entregando nas mãos dele. Se esse é o seu desejo, eu convido você a orar comigo. Senhor, muito obrigada pela vida dos meus irmãos e por conceder cada um de nós, assim que o Senhor voltar, o desejo e a oportunidade de vida eterna. Continue fazendo com que essa verdade ela possa estar sempre sendo gravada em nosso coração e que nós venhamos meditar sobre isso a cada instante, Pai. Toma cada um em teus braços de amor e os abençoe durante todo esse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um abraço carinhoso para você e sua família e até a nossa próxima lição. Um abraço.